quando eu fiz o conteúdo acerca da história de Jesus e de Buda, né? Do nascimento de Jesus, do nascimento de Buda, como que o ancião Simeão se assemelha à análise do ancião budista que analisa o Siddhartha Gautama quando ele nasce. As expressões muito parecidas. O paralelo que eu mostrei, né, textual, no caso, em cima de uma tradução, demonstrando as semelhanças simbólicas. Ô, professor, e a história do Buda, do Siddhartha Gautama, ela é de 500 anos antes de Cristo, né? Ela é 500 anos antes. E ainda tem um agravante que na tradição budista tem um livro que se chama Histórias dos Nascimentos no Budismo. Porque o Siddhartha Gautama foi o Buda famoso. Foi o 33º iluminado, se eu não estou uma dinastia, né? Não, era renascimentos mesmo. Como encarnações, entendeu? Aí ele foi o 30º ou 33º, que foi o maior de todos. Uhum. Aí tem esse livro chamado Histórias do Nascimento no Budismo, que mostra a história das encarnações do Buda até chegar ao Siddhartha. Entendeu? Rapaz! Sim, essa obra existe. Que Buda, na verdade, era um título, né? Buda é um título, é como se fosse o iluminado, e também tem toda uma construção filosófica que parece muito com a questão de Logos, a questão do Buda. O Buda tinha discípulos também, não tinha? Sim, teve 11 discípulos. Eita! Ele teve 11 discípulos, o Buda. Ele teve 11 discípulos. Famosos, né? Foram 11. Algumas tradições falam de 16. No budismo mais esotérico, vamos dizer assim, né? Que aí já não é tão histórico. Já não é, quer dizer, esotérico não é histórico. Tem que falar a verdade. Ele teve um discípulo oculto. Então eram 11 e um oculto. Mas academicamente falando, com referência bibliográfica, como se pesquisando, como querendo achar figuras históricas, Buda teve 11 discípulos. Ele teve 11. Caramba. Entendeu? Então é igual Confúcio, né? Confúcio teve 12 discípulos também. Né? O Confúcio teve 12. Um atribuído mais tarde, mas 12 discípulos que conviveram com Confúcio. Os discípulos de Confúcio, diferentes às vezes dos discípulos de Jesus, eles são figuras históricas. Porque Confúcio, a historicidade dele não tem como a gente questionar. Confúcio existiu, viajou à China, esteve em vários lugares, seus discípulos fizeram discípulos, tem escritos deles mesmos, da época em que eles viveram, eles foram governantes de províncias, que os discípulos de Confúcio, diferente de algumas outras tradições religiosas, né, eles se envolveram com política, foram governantes de província, foram generais militares. Então, outros generais falaram que enfrentaram eles em batalha. Então, tem coisas erguidas, tipo, como se falasse na linguagem do Oriente, estelas que foram erguidas e coisa e tal. E Confúcio, que também viveu antes de Cristo, século VI antes de Cristo, Confúcio teve 12 discípulos também. Meu amigo, tomara que você consiga, tomara que o YouTube reconheça cada vez mais o seu trabalho e você ganhe bastante dinheiro para você pagar um segurança, né? Meu amigo, num país como o Brasil, rapaz, a oração dos outros dizia maninha. Não é terra que se anda, não, filho. Hoje falar o que você está falando, gente, entenda bem, a fé não é o grande problema para a religião. O problema para a religião é a verdade. Não é a fé, é a verdade. E a verdade, ela vai mexer não com a fé das pessoas, preste atenção. Ela vai mexer com o poder econômico de uma estrutura religiosa. Se você mexer com esses pilares, essas estruturas de poder econômico de uma religião, você é vítima, cara. É verdade. Você é passivo. Imagine, num país como o Brasil, não é, eu sou sincero, a pessoa hoje por muito pouco estão, não vou nem usar os termos aqui, né, mas eu torço, porque eu sou sincero, se o seu canal fizer assim, professor Carlos, pum, e você chegar a 1 milhão, 2 milhões,
Meu amigo, eu sou sincero, eu pago pra ver se você não vai ter que andar com segurança. Eu Dá duvido. problema. Anda. Quem não precisa andar com segurança é quem defende que teve um dinossauro fazendo um cruzeiro na arca. É brincadeira, né? Não precisa, porque tá falando aquilo que a religião quer, o povo quer. Quem não precisa de segurança é um cara que tem coragem de dizer que Jó existiu. É verdade. Entende? Porque tem tantos relatos de Jó. Aí eu falei, então Noé existiu, porque temos relatos de Noé, porque Enoque existiu, porque temos tantos relatos de Enoque. Então, esses não precisam de segurança. Agora, quem precisa de segurança, se a mídia fizer assim, ó, eu te pergunto, um cara como você, a hora que bater no inteligência limitada, que para quem? Para Marcos Herber eles abrem. Para, como é que é o nome do cara lá, o Rodrigo Silva, eles abrem. Eu quero ver a hora que eles abrirem um canal lá, para um cara como você, Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro, Fábio Sabino, professor José. Aí acabou, meu filho. Já era. Eu acho que um dia isso vai acontecer, né? Até pela... Sei lá, não duvido muito, não. Eu acho que isso só acontece quando nós tivermos audiência. Porque esse pessoal não está comprometido com verdade. Eles estão comprometidos com audiência. Eles estão comprometidos com a audiência. A hora que o professor Carlos Alexandre bateu o seu 1K, eles pensam assim, pô, o cara tem 1K não, ele tem 1 milhão. Então eles estão pensando em audiência, entende? Eles não querem saber se você vai mentir ou se vai falar a verdade. Eles querem saber que se você estiver lá, tem público. Continue, professor, desculpa aí. Não, você tá certo. É o business, é o negócio, é o business. Aí, lembrei que eu fiz o vídeo sobre Confúcio. Citei o nome dos 12, a época em que eles viveram. Eu fiz esse trabalho aqui no YouTube já. No canal? Eu fiz lá no meu canal. Fiz no canal, Verdades Ocultas da Bíblia. Eu só esqueci de fazer o de Buda. Tem muito tempo esse de Confúcio? Deve ter umas 1 ou 2 semanas. Deve ter umas 2 semanas atrás. 2 semanas, provavelmente. Mas eu fiz lá os 12 discípulos de Confúcio. Expliquei bonitinho. Eu tenho um livro em inglês, né, de palavras de Confúcio e Jesus, né, um acadêmico da literatura chinesa, ele comparando as palavras de Jesus e Confúcio. E eu também tenho um livro muito bom, que eu também fiz um conteúdo, Ditos de Jesus e Buda, de um acadêmico norte-americano, é Marcos alguma coisa, onde ele faz uma hermenêutica e alguns trechos até uma exegese. Você tem um vídeo lá, Jesus, maior aluno de Buda? Poxa, eu peguei lá, eu fiz compartilhando aí, ó. Teve um dos vídeos que eu fiz que era a seguinte situação, que Jesus fala, né? Quem vem eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim vê ao Pai. Né, a melhor tradução, né? Ninguém vem ao Pai. Alfa e ômega antes de Jesus. Sim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E rapaz, o Siddhartha, ele tem uma frase idêntica e o texto é antes da Era Comum. Só que no lugar do Pai tá Dharma. É idêntico. Quem vê a mim vê o Dharma. Quem não me vê não vê o Dharma. Então eu mostrei o texto inteiro, falei da datação do livro budista, né, de qual data é. Uma dificuldade que eu tive com alguns contatos budistas é que eles não conhecem muito a literatura budista. Não estou fazendo uma crítica aos budistas, pelo amor de Deus. Estou falando dos que eu encontrei. Eles são praticantes e não leitores dos textos. Então eu tive que me virar muito para pesquisar. Jataka, Liftani, o Panishá, eu tive que literalmente meter a cara e lendo, procurando acadêmico da área do budismo mesmo, e aí pesquisando encontrei as obras. Então essa da avaliação do ancião, a Asiá, que avalia o Siddhartha quando ele nasce, e mostrando que o Simeão em Lucas 2, analisando Jesus, rapaz, eu fiquei encucado com aquilo ali, rapaz, porque era muita semelhança. Até quando o Simão fala que ele pode morrer, que ele já pode ir, despede, o outro também fala que vai morrer, que já vai. Rapaz, é impressionante as semelhanças. E também esse ensino, porque é a mesma coisa, porque Jesus, lá em João 14,
6 em diante, ele vai falar que para ver o Pai tem que seguir os mandamentos, seguir o que ele ensina. E o Siddhartha fala a mesma coisa, que ver o Dharma é seguir o que ele ensina, é seguir os mandamentos dele, seguir os seus ensinamentos. Aí eu falei, poxa, tem alguma coisa aqui, cara, tem alguma coisa que faz a gente coçar, mas eu não sei sânscrito, né? Eu não conheço sânscrito, então não conheço a fundo a língua que originou o cânone Pali, né? Outra coisa também que me surpreendeu é que o budismo sempre fez concílio, né? Um dos concílios mais famosos do budismo é o de 29 antes da Era Comum. Então eles faziam concílios para definir a escritura, para definir a crença. Rapaz, concílio, o nome na língua deles lá era concílio mesmo, reunião lá dos tem o nome lá dos caras que eram os maiorais, não era Brahmani não, tinha um outro nome. Eu fiquei impressionado. Aí um aluno meu, ele me lembrou de um livro que eu tenho esse livro, e eu recomendei a leitura para ele, e ele me lembrou de um capítulo do livro que foi escrito por um padre, olha só, hein? Que foi escrito por um padre, em que esse padre mostra da onde a tradição católica tirou muita coisa. Água benta, monastério, vela acesa, que realmente não são tradições do cristianismo, né? Do cristianismo católico, especificamente até, que é o primeiro que surge.